tortura policial. Professor Roger Mourão com você, você que me acompanha aqui no YouTube, você que é nosso aluno mentorado, tá? Trazendo hoje uma lei muito importante, cara, que ela está presente em todos os concursos de carreiras policiais de modo geral. Lei de tortura. Até mesmo para que a gente não faça cagada, né? Eu tô falando a gente, eu e você, porque eu já estou profetizando na sua vida que você será um policial, seja no estado de Goiás, seja em qual concurso que você pleitear, que Deus colocar o sonho no seu coração, que Ele é capaz ali e vai realizar esse sonho seu, amém? Amém? Fala amém, recebe comigo aqui que eu já estou profetizando na sua vida. Então, olha só, como eu disse para você, lei de tortura, lei 9455 de 97, tá? Professor, é uma lei pequena, minúscula. 2 artigos efetivamente aplicáveis, né? 4 artigos na totalidade, mas 2 artigos efetivamente aplicáveis. Então, a lei é bem tranquila, que é o que eu vou trazer para você. Então, de início, já adianto para você que vou bater a parte legal, mas também a parte jurisprudencial e a parte doutrinária em relação a isso, inclusive trazendo questões para mostrar para você como que realmente se aplica isso nas questões de prova, que é o importante para a gente, porque a gente que estuda, a gente tem que saber como que ela se aplica nas questões de prova, e isso efetivamente é importante, beleza? Então, olha só, trazendo agora efetivamente para você, a gente já vai começar aqui numa parte que é muito importante. Para você que já estuda, é importante relembrar, e para você que está iniciando agora também é importante conhecer, porque isso aqui é uma das partes que mais caem, mais se aplicam em prova para ir efetivamente entrar na parte doutrinária, beleza? Então acompanhe comigo aqui na tela, olha só. Então já de início aqui, já trazendo para você esse quadro, para quê? Volta aqui comigo. Para a gente fazer um quadro comparativo do que é a dúvida de todos e o que é aplicável efetivamente em prova, que é uma das coisas que mais caem. Quando ela é inafiançável, o que é imprescritível, se ela é hediondo, se ela é equiparada a hediondo, eu falo em relação à lei de tortura, que confundem muito com os 3TH, que é o mnemônico muito utilizado, que confunde com racismo, que confunde com a ação de grupos armados e etc. Beleza? Então olha só. Acompanhe comigo aqui na tela. Já de início aqui, a gente vai trabalhar aqui ó, em relação ao, vou colocar minha canetinha aqui, ao racismo, tá? Olha só, vou apagar aqui para ficar bem organizado, a gente vai dar início aqui então, olha só. Racismo, beleza? E aí eu vou colocar aqui o mnemônico e explicar para você, aqui ó, 3TH. Professor, eu não conheço, o que é isso? Ó, 3TH, primeiro os 3T, olha só. A gente trabalha de tráfico, o próximo T de tortura, que é a lei que a gente efetivamente vai trabalhar, tá? Tortura. E o terrorismo. Beleza? Ótimo, professor. E o H, professor, é o H de quê? De ondos. Perfeito? Perfeito até aqui. Tá. Professor, e a ação aí de grupos armados, etc. Beleza, a gente trabalha e coloca ele nesse campo aqui. Olha só, ação de grupos. Vou colocar só ação de grupos para caber certinho, beleza? Então, ação de grupos contra ordem democrática, Estado democrático, direito, em relação, inclusive, teve uma novidade em relação à nomenclatura nesse ponto aqui. Tá. E, professor, o que é aqui? Qual que é inafiançável, qual que é imprescritível, que eu sempre confundo e tudo mais. Eu vou fazer esse quadro comparativo aqui agora, que a partir desse ponto aqui, você não terá mais dúvida, porque isso aqui é o que vai, ó, safar sua pane nesse ponto aqui para a gente efetivar, ó, quando eu falo isso aí, realmente é que vai acontecer e vai cair na sua prova, tá? Então, nesse ponto aqui, você não vai errar mais e esse ponto aqui efetivamente se aplicará na sua questão de prova e você vai acertar, amém? Fala amém, receber. Então vamos lá, olha só. Voltando aqui, novamente vou até mudar a cor da caneta para ficar realmente destacado aqui e organizado nesse ponto, olha só. Então vamos lá. Todos aqui a gente coloca, a gente sabe, né? E para quem não sabe, vou falar para você que são inafiançáveis, tá? Olha só, que não cabe fiança, tá? Olha só, inafiançável, tá? Inafiançável. Aqui também, inafiançável, tá? Aqui também, inafiançável. Perfeito até aqui? Perfeito. Professor, tá, então eu sei que, só trabalhando aqui, eu sei que estes são hediondos. Aqui o tráfico, a tortura e o terrorismo também são hediondos, professor? Não. Aí eu trago para você, não são hediondos. Eles são equiparados
a hediondos, beleza? Eles são equiparados a hediondos. Professor, beleza. Aí voltando ao ponto-chave aqui. Quais são inafiançáveis e quais são imprescritíveis ou quais são suscetíveis de graça, anistia e indulto? E, inclusive, vou falar para você o que é que prevê a não aplicabilidade do indulto, se é lei, se é jurisprudência, mas a gente vai trabalhar esse ponto aqui. Tá, beleza. Então, já sei que todos são inafiançáveis. Tá, professor, e o que é imprescritível para a gente aqui? A tortura prescreve? Ela é imprescritível? O que quer dizer imprescritível? É que, independente do lapso temporal, independente do decurso do prazo, ela não se prescreve. O que é prescreve? O que é prescrever, professor? É a perda da prescrição. É a perda da pretensão punitiva do Estado. Exemplo, vagabundo tortura a pessoa, tortura a mulher, tortura o cara, tortura a criança, que seja. E aí passa ali 20, 30 anos, independente, porque tem a contagem do prazo prescricional em relação ao Código Penal, passa ali determinado prazo e acabou o tempo, nossa, não pode mais punir, não pode mais ter a persecução penal e aplicar a pena efetivamente nele, a condenação penal e etc. Tá. Existe isso na tortura, professor? Existe isso em relação aos outros crimes? Na tortura existe a prescritibilidade. Ah, professor, então a tortura prescreve? Prescreve, tá? Ela não é imprescritível. Professor, e o que é imprescritível aqui então? Vamos lá, que a gente já sabe agora que a tortura prescreve. Então vamos colocar o que é imprescritível, olha só. Nesse sentido aqui nós temos efetivamente, olha só, são imprescritíveis, vou mudar a cor da caneta novamente, para ficar destacado para você, olha só, o racismo e a ação de grupos, olha só, aqui é imprescritível, tá? Imprescritível, e aqui também é imprescritível, perfeito? Também é imprescritível. Tá, professor, e a tortura é o que então? Olha só, vamos colocar novamente outra cor de caneta para ficar destacado. Ela é o que? Ela é suscetível de, olha só, de anistia e de graça, sabendo nós, né, como se aplicava no português, que, olha só, que a graça é um instituto aplicável pelo nosso, vou colocar aqui novamente, um vermelhinho para destacar, que a graça é instituto aplicável pelo nosso presidente da República e a anistia é pelo Congresso Nacional. Tá, professor, beleza, mas eu vi, volta aqui comigo para me explicar uma situação, mas eu vi nas questões de prova, eu vi a aula de outro professor, etc., que ela é suscetível de indulto também, sim. Mas a relação do indulto, que inclusive o indulto é um instituto da graça, tá? O indulto é um instituto da graça, que inclusive é aplicado pelo presidente da República, que o indulto, ela é insuscetível de graça, anistia, ou o indulto, que o indulto é uma colocação jurisprudencial pelos nossos tribunais superiores, tá? Então, professor, ela é insuscetível de graça, anistia e indulto? Sim, só que o indulto é aplicável, né? Ou seja, ela passou a ser insuscetível de indulto também por decisão dos tribunais superiores, beleza? Então, olha só, por decisão dos tribunais, tá? Volta aqui, STFSTJ, tá? Ela também é insuscetível de indulto, perfeito? Perfeito, professor, insuscetível de indulto. Ótimo. Visto isso, nós temos a noção, então, de quando a tortura é inafiançável, insuscetível de graça, anistia e indulto, se ela prescreve ou não prescreve, porque a gente sabe que ela prescreve, tá? A tortura prescreve. Beleza, professor. Visto isso, então, a gente vai entrar efetivamente no texto da lei e na parte doutrinária, principalmente batendo todos os pontos aqui de quando eu sei que é um crime progressivo, de quando ela é uma progressão criminosa, e em relação a todos os institutos doutrinários e jurisprudenciais da nossa lei de tortura. Pegou a ideia? Beleza, então vamos avançar aqui no nosso conteúdo. Estávamos aqui, a gente avança efetivamente para o próximo ponto. Professor, tentativa, ação penal e sujeito ativo.
Professor, em relação a isso aqui, a tortura cabe tentativa? Cabe tentativa, tá? Ela cabe tentativa. Professor, então olha só, cabe tentativa a situação do dolo, a situação da omissão, a gente vai ver a parte da omissão, que inclusive tem previsão legal, né? Tortura e omissão. A parte do dolo, do liame subjetivo, inclusive trouxe uma questão muito legal em relação à parte do liame subjetivo, em relação a um dos incisos da tortura para a gente bater aqui, tá? Então vamos lá prescrever tudo isso daqui, olha só. Tá. Tentativa, professor, cabe tentativa? Sim, ó. Cabe tentativa, tá? Professor, então cabe tentativa de tortura. Tortura é um crime que pode ser tentado, sim. Tortura é um crime que pode ser tentado. Perfeito, meu querido, sabemos dessa ideia. Então, olha só. E a ação penal, professor? A ação penal é pública, incondicionada, tá? Pública incondicionada. E o sujeito ativo, professor? Aqui depende, olha só. O sujeito ativo, no inciso 1, por exemplo, ele pode ser qualquer pessoa. Professor, então, qualquer pessoa, sim. Mas já no inciso 2, por exemplo, isso aqui, vou até colocar mais organizado aqui para você, olha só. Texto não, minha canetinha, olha só. Vou até colocar mais organizado aqui para você e mudar a cor da caneta, inclusive, olha só. Tá. Então, ele pode ser qualquer, abreviado aqui, né? Qualquer pessoa, pode incluir isso aqui no inciso 1, por exemplo. Mas já no inciso 2, que é um crime próprio em relação à condição do agente, tá? Tem que ter um sujeito específico, é somente para a qualidade especial de agente público, tá? Então, olha só, o crime, tá? Um crime próprio, vou colocar aqui, ó, crime próprio. Então, a depender, volta aqui comigo, a depender da modalidade, eu digo modalidade, porque nós temos modalidades que você vai ver aqui comigo. Nós temos a tortura prova, a tortura confissão, etc. A depender da modalidade de tortura, tá? Porque ela tem várias formas de ser aplicada, várias modalidades. A depender da modalidade de tortura, pode ser um crime comum ou pode ser um crime próprio. Inclusive, vou te explicar aqui também a diferença de crime próprio, crime de mão própria em relação à qualidade do agente, em relação à qualidade da vítima, etc. Isso aqui a gente vai bater pontuadamente cada tópico desse aqui, beleza? Ótimo, então eu sei que a tortura cabe tentativa, eu sei que a ação penal ela é pública e incondicionada. O que quer dizer pública e incondicionada, professor? Já entrando na seara do processo penal. Pública e incondicionada quer dizer que ela não tem condição especial de procedibilidade, ou seja, ela não tem que ter, olha só, ela não tem que ter uma requisição, né, como é condicionada a representação, ela não tem que ter uma representação do ofendido, ou seja, não tem essa condição de procedibilidade, né, que é a diferença de condição de prosseguibilidade e procedibilidade. Ela não tem que ter essa condição de procedibilidade do agente, ou seja, a denúncia, por exemplo, do ofendido, para que a representação do ofendido, para que ela se proceda à ação penal. Ou seja, aconteceu, alguém informou, o Ministério Público de ofício, ele procede à ação penal, ele oferece a denúncia, beleza? Que a denúncia é a condição de procedibilidade da ação penal pública incondicionada, que é este caso, beleza? E em relação às suas modalidades, ela pode ser um crime próprio ou pode ser um crime comum, beleza? Ótimo, e avançando então, nesse sentido, a gente, olha só, bota aqui para efetivamente o texto da lei. Lá no artigo 1º, olha só, no inciso 1, constranger alguém, cadê meu marca-texto aqui? Com o emprego de violência ou grave ameaça, tá? Causando-lhe sofrimento físico ou mental. Beleza. Então, eu tenho que ter o instituto da violência ou, tá? Conjunção alternativa, ou grave ameaça. Não precisa ser efetivamente os dois, tá? Esta conjunção aqui nos diz isso, que é a conjunção alternativa, um ou outro. Beleza. Causando-lhe sofrimento físico ou mental, também é uma conjunção alternativa, não precisa ser os dois, as duas formas de tortura, as duas formas de sofrer a tortura. Beleza, tá. Aí vamos para as suas modalidades. Primeira modalidade aqui, na linha, olha só,
com o fim de obter o quê? Informação, declaração, confissão da vítima ou de terceira pessoa. Eu torturo esse maluco aqui para ele, olha só, para esse maluco aqui me falar. Por quê? Esse cara aqui, ó, esse cara aqui é filho desse cara. Então, ou seja, ele tem um sentimento muito forte por essa pessoa. Então, eu vou torturar o filho dele para quê? Para que esse indivíduo aqui, tá? Para que esse indivíduo me fale, porque ele não vai aguentar ver o filho dele sendo torturado. Então, para confissão, declaração e informação de terceira pessoa. É uma dessas modalidades, que é chamada de tortura. Confissão ou tortura prova, beleza? Ótimo. Lá na linha B, olha só, para provocar a ação ou omissão de natureza criminosa, que é chamada tortura crime. Como que é isso aqui, professor? Olha só, eu necessito que alguém cometa um crime por mim, eu necessito que esse maluco aqui mata o fulano. Aí vamos dar o mesmo caso do filho. Eu pego o filho dele e começo a torturar. Eu falo, Zé, você vai matar aquele cara lá, ou eu não paro de torturar seu filho. Aí ele vai e mata o cara, por quê? Chamado que é para provocar ação ou omissão de natureza criminosa. É a chamada tortura crime, tá? É uma outra modalidade de tortura. Professor, sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, tá? Em ambos os casos aqui, podem ser qualquer pessoa sujeito ativo, ou seja, o sujeito ativo, né, quem pratica o núcleo do tipo da tortura efetivamente, beleza? Então, voltando aqui, efetivamente, a gente avança um pouco mais. Olha só, vimos duas modalidades, vamos para a terceira modalidade do inciso 1 ainda, olha só. Em razão de discriminação racial ou religiosa, que é chamada tortura preconceito ou tortura discriminação. Ah, eu sou preto, eu sou negão mesmo, porra, sou preto. Aí o maluco vai e me tortura porque eu sou preto. Porra, vai me torturar por discriminação racial ou religiosa, é chamada tortura preconceito ou tortura discriminação. Sujeito ativo pode ser qualquer pessoa? Pode ser qualquer pessoa. O cara tem a ideologia maluca dele lá, ele vai torturar o professor de Moura porque o professor de Moura é negão, barbudo. Sacou a ideia? Então, o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, tá? Vamos para o inciso 2, que agora você vai entender efetivamente quando eu falo de sujeito ativo específico, tá? Ou seja, de um crime próprio, e vou te explicar logicamente porque pode ser a sua dúvida, tá? Possivelmente pode ser a sua dúvida, a diferença de um crime próprio e de um crime de mão própria, beleza? Então vamos lá efetivamente aqui passando para o texto da lei. Olha só, voltamos aqui. Lá no inciso 2, nós temos aqui esse ponto, olha só. Submeter alguém sob sua guarda, poder, autoridade, com o emprego, olha só, de violência ou grave ameaça, também a condição alternativa, a intenso, vou até destacar para você, olha só, a intenso sofrimento físico ou mental como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo, olha só, é a chamada tortura, castigo, tortura, vingativa, tortura, olha só, tortura punitiva ou tortura intimidatória. Aqui, olha só, é uma qualidade, vou escrever com você. Aqui é um crime chamado um crime próprio, olha só, crime próprio, porque é uma qualidade especial, olha só, é uma qualidade especial, tá? Especial do agente, ou seja, de quem pratica, tá? De quem pratica, do agente. Professor, isso aqui tem que ser agente público? Efetivamente, não, olha só. Submeter alguém sobre a sua guarda, poder, autoridade. Vamos lá. Se eu sou a babá e pego o trabalho de cuidar de uma criança, ele está sob a minha guarda, poder e autoridade no momento que eu estou cuidando dele? Sim. Eu sou agente público, um policial naquele momento? Não. Eu sou uma babá, tô cuidando da criança, aí eu resolvo torturar a criança para praticar um castigo nela, porque a criança saiu correndo na casa, enlouquecidamente, assim, na casa, e plum, derrubou as coisas. Pô, a dona da casa vai chegar, vai descontar do meu salário, eu vou torturar essa criança. Você aplica nesse caso? Sim. Por que eu falo que é um crime próprio? Em relação à qualidade do agente, porque naquele momento a vítima estava sob essa guarda, poder e autoridade. Pode ser um agente público? Pode.
Pode ser a babá? Pode. É em relação à qualidade de quem tem o poder de guarda, poder ou autoridade. Voltando ao texto aqui para você ver, olha só. Acompanhe comigo aqui. Então, beleza. Vou mudar até a cor do meu marca-texto aqui para a gente pegar legal. Taraná, aqui, azulzinho. Olha só. Então, quem está sob a sua guarda, poder ou autoridade. Ele é o crime próprio em relação à qualidade do agente. Aqui tá tranquilo, beleza? Tá, e olha só, com fim, né, ou seja, como forma de aplicar castigo pessoal ou de caráter, né, medida de caráter preventivo. Olha só, vou torturar, moleque, vou torturar você para que você não quebre as paradas aqui da estante, tá? Medida de caráter preventivo, ou seja, vou torturar para você aprender que você não deve derrubar as coisas da estante, porque se derrubar vai descontar no meu salário. Isso é babá falando. Pegou a ideia aqui para você entender a situação da tortura? Professor, entenda em relação a ela, olha só. Reclusão, tá? Reclusão de 2 a 8 anos. Beleza, professor? Então, você falou para mim em relação aqui, minha caneta, qual cor que tá? Vamos pôr vermelho agora para destacar. Você falou em relação de um crime, olha só, de um crime, vou colocar até mais organizado aqui meu CR aqui, de um crime próprio e um crime, diferença de um crime de mão própria, tá? Própria. Beleza, olha só. Então, olha só. Quando eu falo de um crime próprio e uma diferença de um crime de mão própria, volta aí, professor. Qual que é a situação do crime próprio? Em relação própria, em relação à qualidade do agente. Mas pode ser qualquer agente que tenha guarda, poder, autoridade. Agora, quando eu falo de um crime de mão própria, também em relação à qualidade especial do agente, mas é uma qualidade que ela não pode ser delegada, tá? Por exemplo, eu tenho a guarda, poder, autoridade numa situação policial e eu não posso delegar essa guarda para um paisano. Tá? Ou não posso, a função é exclusiva para mim, é uma missão específica, eu não posso delegá-la nem para outro policial nesse sentido, ela foi destinada exclusivamente a mim. Então, a diferença de crime próprio é uma qualidade própria em relação ao agente, e o crime de mão própria também é qualidade em relação ao agente, mas é uma qualidade que ela não pode ser delegada. Pegou a ideia? Então, a diferença de crime próprio para a diferença de crime de mão própria. Vamos à lousa para a gente colocar isso aqui na tela para você, olha só. Então, voltando, olha só. Crime próprio, só tá, de mão própria para a gente ganhar o tempo aqui. Então, a qualidade, olha só. Qualidade do agente que não pode ser delegada. Pegou a ideia daqui? Tranquilo. Beleza. Lá na frente, a gente vai falar, olha só, quando a gente bater nesse ponto, a gente vai falar de crime pré-doloso, inclusive já nos próximos slides aqui, de crime pré-doloso, crime progressivo e progressão criminosa, quando a gente fala da tortura qualificada pela morte, da morte qualificada pela tortura, quando a gente fala da lesão corporal qualificada pela morte, que é o pré-doloso, do aluno antecedente culpando o consequente, a gente vai trabalhar todos esses pontos aqui, porque isso aqui é importante realmente para a gente bater essa parte doutrinária, inclusive a parte jurisprudencial também de ser inicialmente fichado, etc. Eu vou trazer essas jurisprudências e bater tudo isso aqui com você e as questões aplicadas em prova para te mostrar efetivamente como que é esse ponto aqui em prova. Então não perde essa situação aqui. Vem comigo aqui na tela novamente para a gente avançar aqui no nosso conteúdo. Olha só. Então eu avanço com você aqui agora e trago até um questionamento aqui para você. Olha só. Lá no parágrafo primeiro agora a gente bate aqui, ó, que é a tortura imprópria ou tortura equiparada. Olha só, na mesma pena incorre quem submete pessoa presa ou sujeita a medida de segurança a sofrimento físico ou mental, tá? A sofrimento físico ou mental por intermédio da prática de ato não previsto em nenhum restante de medida legal. É chamada aqui tortura equiparada, tortura imprópria ou tortura pela tortura. Aí eu te pergunto a situação aqui, olha só, rapidão. Antes desse questionamento aqui, professor, a mesma pena incorre quem submete pessoa presa ou sujeita a medida de segurança. Tá. É somente o agente público, é somente o policial penal
tá? Já respondendo praticamente a próxima pergunta. É somente o agente público, é somente o agente policial, somente o delegado de polícia que pode cometer isso daqui? Analisa bem. O advogado ou a família, ou um familiar que visita uma unidade prisional, que visita uma pessoa presa, aqui fala de pessoa presa, tá? Ou sujeita a medida de segurança. Ou vai num tratamento ambulatorial com uma pessoa sujeita a medida de segurança, que tem acesso a ECA. Ela pode causar um intenso sofrimento mental. Ah, mas eles não tocam, a visita é por meio do parlatório e não tem acesso à pessoa. Beleza. Mas na voz ela pode causar um intenso sofrimento mental, falando de um familiar, ou mostrando uma imagem, uma foto, alguma coisa de um familiar dele amarrado, um filho sendo torturado, etc. Pode isso acontecer? Imagine comigo esse caso. Pode? Então você entende que há outras qualidades em relação ao sujeito ativo nesse ponto. Só trazendo uma ideia para você pensar nisso aqui, não só a gente aplicar o que é treinado o tempo todo, para você pensar nessa situação, beleza? Então, olha só, nesse sentido a gente tem ideia. Agora vamos ao questionamento aqui, vamos ao questionamento da questão da OCP, que é totalmente interessante isso aqui em relação ao policial penal. A questão falava de carcereiro, eu dei uma atualizada aqui para policial penal, porque realmente hoje no Brasil inteiro se aplica a condição de policial penal, que é, inclusive, já previsto constitucionalmente, beleza? Vamos lá, olha só. Então, nesse sentido aqui, a pergunta da banca OCP, inclusive trouxe várias bancas, não só dela, tá? Para que você entenda esse ponto específico aqui. Vamos bater uma situação aqui rapidamente. Professor, nesse sentido aqui, a gente trabalha com, olha só, só fechar isso aqui para essa situação, parar de encher o saco da gente aqui. Beleza, voltei. Então, vamos lá. Caracteriza o crime de tortura a conduta do policial penal que constrange o preso mediante grave ameaça a submeter uma situação vexatória não autorizada em lei. Professor, caracteriza, vamos voltar ao texto novamente, só para você entender um negócio aqui, vou até colocar uma tinta vermelha aqui, olha só. Quem submete a pessoa presa ou sujeita a medida de segurança a um sofrimento físico ou mental por intermédio de prática de ato não previsto em lei ou situação ou não restante de medida legal. Tá. Essa situação vexatória aqui, ela fala que não está autorizada em lei, perfeito, já se almoda aqui, ó, ato não previsto em lei. O policial penal, ele constrange o preso, aqui, ó. Quem pode ser um policial penal? Pode, beleza. Por quê? Ele submete a pessoa presa, ele constrange quem? Um preso, tá? Mediante grave ameaça. Então, olha só, sujeito a medida de segurança, sofrimento físico ou mental. A grave ameaça pode se amoldar aqui? Perfeitamente, tá? Então, perfeitamente está previsto. Pode caracterizar o crime de tortura? Pode, beleza? Olha lá no parágrafo 2º, a gente avançando aqui um pouco mais, o que a gente bate aqui, olha só. Aquele que se omite, chama tortura omissão, em face das condutas quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, incorre na pena de detenção de 1 a 4 anos, tá? Professor, aí vem a questão de prova, que fala isso aqui pra gente, inclusive eu trouxe uma questão dessa, olha só. A questão me pergunta aqui o seguinte: incorre no crime de tortura? Incorre. Incorre na mesma pena do crime de tortura? Não. A pena é diferente. Ele é um crime de tortura, só que na modalidade homicídio. Lembra que eu falei para você que tem várias modalidades? Então é um crime de tortura, mas é na modalidade omissiva. Perfeito até aqui? Tranquilo, beleza. E aí a pena é diferente, porque é uma pena mais amena, porque é uma situação de omissão. Vamos supor, quem tem o dever, ele fala o dever, dever de evitar ou apurar. Tá. Quem tem o dever de evitar? Pode ser um policial penal, pode ser um policial militar que às vezes esteja na custódia, que acabou de prender uma pessoa e o popular pega para torturar. Ele tem o dever de guarda, proteção, autoridade, porque está sob a custódia do Estado, o Estado tem um dever sobre a integridade física daquela pessoa que está sob a custódia do Estado naquele momento, beleza? Tá. Então, o policial penal, o policial militar, um delegado na situação, o delegado ele tem, olha aqui, ele fala, evitar ou apurar. Ele tem o dever de evitar? Tem o dever de investigar, de apurar? Tem. Professor, o juiz na situação, ele está julgando, ele está apurando um crime de tortura e a situação de tortura acontece na frente dele, ali na frente, inclusive a gente vai ver, tá, um crime progressivo, a progressão criminosa em relação ao jurisdicional também, onde é tribunal do júri, onde é justiça comum, só trazendo essa ideia, tá? Para você lá na frente, você vai ver que tem muito conteúdo importante lá no final. E olha só,
ele tem o dever de evitar aquele momento, porque está sob a jurisdição dele ali no tribunal? Sim. Então, a gente entende realmente quem pode ser o sujeito ativo de um crime de tortura ou omissão. Beleza? Pegou a ideia? Então, a gente avança um pouquinho mais aqui para a gente ganhar tempo. Olha só. Nesse sentido, eu avanço com você agora para um ponto muito importante. Olha só. São as qualificadoras do crime de tortura. Olha só. Se resulta, vou até colocar o marca-texto aqui, tá de qual cor? Tá de azul, beleza, tá. Se resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, tá? Lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, reclusão de 4 a 10, tá? Reclusão de 4 a 10. Professor, vou mudar a cor aqui novamente. Se resulta morte, olha só como aumenta. Reclusão de 8 a 16 anos, tá? 8 a 16 anos. Beleza. E aí eu pergunto para você, olha onde a gente entra agora efetivamente no crime progressivo e na progressão criminosa. Olha só a pergunta aqui, vem cá. Ele fala aqui o seguinte: e se o agente utiliza a tortura como meio para chegar à morte? E se o agente usa a tortura como meio para chegar à morte? Olha a segunda pergunta. Se ele tortura, depois com medo que vá a polícia, ele resolve. Ou seja, aqui, ó, ele muda de ideia. Ou seja, de dolo. Tá? Ele muda de ideia. Tá, professor, e nesse sentido? Aqui eu já vou trazer para você uma observação, já vou anotar, para poder te explicar aqui efetivamente. Olha só, aqui a gente chama de crime progressivo e aqui a gente chama de progressão criminosa. Tá? Faltou o azinho aqui, né? Vou voltar para poder explicar. Eu volto aqui na tela. Tá, professor? Então, olha só. Quando ele fala aqui, ó. O agente utiliza a tortura como meio para chegar ao fim morte. É um chamado crime de passagem, tá? A tortura é um crime de passagem. Suponhamos que o cara mexeu com a filha dele, estuprou a filha dele, sei lá que patifaria que fez com a filha dele. Meu irmão, o cara tá tão maluco que ele fala assim: eu vou te matar. Mas, negão, vou te acabar, vou estourar você todo antes de te matar. Vou fazer pior do que tu fez com a minha filha de matar você. Então, ele já quer matar. Ele falou, e lá no começo falou: negão, vou te matar. Abre aspas, negão, vou te matar, fecha aspas. Ou seja, o dolo dele é matar. Mas ele quer ser cruel, ele quer acabar com o maluco, ele quer torturar de todas as formas possíveis, impossíveis, imagináveis e inimagináveis. Ele quer tocar o barato com o cara. Aí o que ele faz? Ele usa a tortura como meio. Isso, muito bom. Ele usa a tortura como meio. Então a tortura é um crime de passagem. Então é chamado, olha só, crime progressivo. Ele progride no crime até chegar onde ele quer, que é efetivamente a morte. Perfeito? Agora aqui, se o agente tortura depois com medo que vá à polícia ou por qualquer outro motivo, ele resolve matar a vítima. Ele fala assim: cara, eu vou te torturar, eu vou acabar com você. Aí ele começa plá, tortura. Só que aí, de repentemente, ele fala: bicho, vai dar merda, a pena da tortura é pesada, a perda do cargo público é pelo dobro da pena aplicada. Se eu tomar uma pena de máximo 16 anos, porra, eu vou ficar o dobro disso. Se eu tomar de 12 anos, eu vou ficar 24 anos, porra, sem poder. Caramba. Tá, beleza. Aí o que ele fala? Ele fala assim: não, vou matar. Por quê? Morto não fala. Aí ele pega o maluco, ou seja, ele muda de ideia e mata o maluco. Tá? Mas ele queria só torturar. De repente ele mudou de ideia. Então o primeiro caso é um crime progressivo, que é o crime de passagem. O segundo caso é uma progressão criminosa. Diferentemente, num outro caso, que eu já trago uma ideia para você que a gente vai trabalhar um pouco mais à frente, que é o crime pré-doloso. Eu quero torturar, não mudei de ideia, eu só quero torturar. Só que aí, de repente, eu tô lá fazendo a situação, os meios de tortura, que eu não sei quais são os meios de tortura, mas está torturando, de repente, e nossa, eu falei: caraca, o maluco morreu, Zé. Ixi, acorda o cara, não voltou. Ele teve o dolo no antecedente, que era a tortura.
Só que no consequente, caramba, morreu. É o préter doloso, dolo no antecedente, culpa no consequente. Então é uma chamada tortura qualificada pela morte, beleza? Então no primeiro caso, ele vai chamar morte qualificada pela tortura. Então ele usa a tortura como meio qualificador, tá? E aí no segundo caso ele muda de ideia, beleza? É a chamada progressão criminosa. Aí eu vou trazer umas observações muito importantes que eu falei para você, que eu ia trazer até a parte do julgamento, de onde será julgado cada situação nesse sentido aqui. Vem comigo na tela aqui que você vai entender essa parada aqui, olha só. Então aqui, nós temos o crime progressivo e nós temos a progressão criminosa. Perfeito, professor, olha só. Nesse primeiro caso, como eu falei para você, é um crime de ação de passagem. Então nós vamos lá colocar algumas observações importantes aqui. Olha só, é um crime chamado crime de ação de passagem. Perfeito. O dolo é único, já tinha o dolo de matar, tá? Dolo único, beleza? Dolo único. E o princípio da consunção se aplica, professor? Consunção se aplica? Vou até voltar com você. Professor, o que é o princípio da consunção? É o chamado crime mais grave absorve o crime menos grave. Ele vai responder pelos dois casos? Não, ele vai responder pelo homicídio, mas ele vai responder na tortura como uma forma qualificadora, beleza? Ótimo. Então, nesse sentido, o princípio da consunção se aplica aqui. Tá, professor, e a progressão, olha só, e a progressão criminosa, tá? E a progressão criminosa, professor, vamos lá. É uma chamada, como eu falei aqui, ó, até coloquei aqui, ó, você muda de ideia, é chamada alteração de dolo, tá? E aqui o princípio da consunção também se aplica, professor? Sim, tá? Sim, o princípio da consunção também se aplica. Tá, professor? Olha só. Nesse caso aqui, é a morte qualificada pela tortura, tá? Então, olha só, quando é morte qualificada pela tortura, é um doloso contra, porque tinha o dolo da morte. Então, ele é um doloso contra a vida. Doloso contra a vida é competência de qual tribunal? Isso, muito bom, meu irmão. Tribunal do júri. Então, vamos lá colocar. Tribunal, tá? A ação é julgada pelo Tribunal do Júri. Beleza, professor. Então, olha só. Agora, quando, olha só. Quando, por exemplo, eu pratico, aqui eu vou colocar até um outro caso, né? Um outro caso para te explicar, que foi aquilo que eu falei da lesão corporal qualificada, a tortura qualificada pela morte. Quis lesionar e de repente, tortura qualificada pela morte. Morreu. Torturei, morreu. Porra, não tinha a intenção, não tinha o liame subjetivo, não tinha o dolo de matar o maluco, era só torturar. Aí de repente a tortura foi tão... Passei do ponto que morreu. É o préter doloso. Eu tinha o dolo de matar? Não. Então, doloso contra a vida, tribunal do júri. Se não eu não tinha o dolo, não tinha o liame subjetivo de matá-lo inicialmente, era só torturar, e infelizmente ele morreu, é o quê? Justiça comum. Beleza? Então, no tortura qualificada pela morte, tá? Eu já trago para você a diferença, tá? Diferentemente, cadê aqui? Tá. Diferentemente disso, na tortura qualificada pela morte, tá? É a justiça comum. Perfeito? Perfeito. Nesse sentido, a gente avança um pouquinho agora para os aumentos de pena aqui no parágrafo 4º, para a gente ganhar uma massinha de tempo aqui, olha só. Aumenta-se a pena de 1/6, grava isso aqui, tá? 1/6 até 1/3. Então, vou até escrever em numeral para você lembrar disso aqui, ó. 1/6 até... É bom você escrever aqui no seu material, tá? Até 1/3. Então, olha só. Em relação ao nosso material, é importante que você tenha
um material físico. Inclusive a gente tem uma turma de mentoria para a PMGO, que é esse nosso material aqui, ó, nosso vadimeco da PMGO. Você tem que ter o seu material físico, inclusive aqui tem a lei de tortura e tem tudo organizado aqui nesse sentido. Para quê? Para você fazer isso. Lá tá escrito em texto, tá? Tá escrito em texto não numeral, tá? Em letras, né, cursivas e não numeral, em relação ao aumento que é de 1/6 até 1/3. Aí o que você faz? Você puxa a setinha como eu fiz, escreve em numeral, que quando você bater o olho, memória fotográfica, você não esquece disso aqui mais, tá? Inclusive temos disponíveis aqui os nossos vademecos da PMGO, se você estiver estudando para a PMGO, que é o caso, beleza? E você faz as suas anotações pessoais de doutrina, de jurisprudência, em relação ao numeral, visão a memória fotográfica, né? Nesse sentido, eu, por exemplo, tenho uma memória fotográfica muito boa. Eu vejo uma situação, eu consigo fechar o olho e lembrar. Situação quando a gente está numa ocorrência policial, olha a placa, pô, eu consigo gravar aquela placa, eu memorizo ela e tudo mais. De repente, se em outra situação eu vejo ela, ou eu vejo uma foto antes que vai sair para omissão, de um rosto, de uma foto, eu dou uma olhada assim, gravei na mente, memória fotográfica. Quando eu vejo efetivamente, eu consigo lembrar, opa, é ele. Já ocorreu em várias situações assim. Eu peguei a foto, tirei minhas fotos do olho assim, memorizei, beleza, está gravado. De repente a gente passa na situação, opa, segura, ó, alvo, tá lá, entendeu? Então a gente consegue ter essa noção de memória fotográfica. Isso para o estudo é muito importante, tá? E quando você estiver na polícia, você vai utilizar isso também de forma muito efetiva, porque realmente é utilizado, beleza? Avanço para a gente ganhar aqui, olha só. Então, o aumento de 1/6 até 1/3 são as causas de aumento de pena. Mas em quais casos, professor? Se o agente, olha só, se o agente é público, se é um agente público que comete o crime, aumenta-se de 1/6 até 1/3, tá? Se o crime é cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de 60 anos, também de 1/6 até 1/3. Se o crime é cometido mediante sequestro, ou seja, sequestro e depois tortura, também de 1/6 até 1/3, beleza? Então a gente avança um pouquinho mais aqui para a gente chegar ao fim da nossa aula, tá? E não estender demais aqui com você. Olha só. A condenação acarretará o quê, professor? Grava isso aqui, eu vou até já trazer essa palavra aqui para você gravar, olha só. Por que eu estou riscando ela já antes de ler o texto para você? Porque as questões de prova, elas batem muito em cima disso aqui. Então, presta atenção nesse ponto aqui, porque ele é muito importante, tá? Então, olha só. A condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego público, ou seja, você perde, ou seja, o seu cargo, função, o seu emprego público, interdição para exercitar, professor, eu perdi, vou fazer um novo concurso e vou trabalhar aqui. Não. Tá? Você vai ficar interditado de exercer pelo dobro do prazo da pena aplicado. E os seus efeitos graves aqui são automáticos, tá? Automáticos. Perdeu o cargo, já era, e está pelo dobro do prazo aplicado. Igual eu falei para você, tomou uma pena de 12 anos, vai ficar 24 anos impedido de exercer um cargo, emprego ou função pública. Perfeito? Perfeito, grave isso para ficar em questão de prova, tá? Vamos lá. E se o crime, olha só, o crime de tortura é inafiançável, insuscetível de graça, anistia. Olha só, o STF e o STJ veta a concessão de indulto para a tortura, como eu falei para você. Indulto é um instituto da graça que é aplicável que é concedido, né, pelo presidente da República e aqui, como eu disse para você anteriormente, pelo Congresso Nacional. Então, os nossos tribunais superiores, tá, que é a jurisprudência que veda a concessão de indulto no caso de tortura. Então, resumindo, não tortura, Zé. Dá errado, beleza? Então, olha só, avançando aqui um pouquinho mais, a gente chega efetivamente aqui no final do nosso texto. Olha só, o condenado pelo crime previsto nessa lei, salvo hipótese no parágrafo 2º, tá? Incidirá o cumprimento de pena em regime, iniciará, né? O cumprimento de pena em regime fechado. Tá, inicialmente a gente tinha uma situação que ele falava que ele ia cumprir a pena toda a pena em regime fechado, mas está totalmente fora do texto constitucional. Aí, aqui fala que é inicialmente em regime fechado, só que é extremamente discutido, tá? E já foi declarado inconstitucional porque depende, tá? Depende da pena aplicada, depende se o cara é primário, depende de um monte de coisa que talvez no cômputo do prazo da pena ele já pode começar a cumprir a pena no regime semiaberto tranquilamente, tá? Então leva esse conhecimento para a sua questão de prova, beleza? Volta. Olha só, o disposto nessa lei aplica-se quando o crime não tem, então, parágrafo 2º. O disposto nessa lei aplica-se o crime não tenha sido cometido no território nacional, tá?
ou sendo a vítima brasileira, né? Ou encontrando-se o agente, ou seja, quem praticou, local sob a jurisdição brasileira. Isso quer chamar de extraterritorialidade incondicionada, tá? Extraterritorialidade incondicionada. Então, olha só, foi praticado lá no exterior, mas é vítima brasileira, aplica-lhe a lei brasileira. Tá, foi praticado aqui, tá? Foi praticado aqui. Ou foi praticado fora, que seja, a vítima brasileira. E o maluco que praticou chegou no território nacional, opa, foi esse cara aqui que torturou fulaninho de tal lá, ó, que é brasileiro, tá? Beleza, vamos processar, julgar e talvez condená-lo, beleza? Vamos avançando aqui para a gente efetivamente chegar nas questões. Olha só. Professor, trouxe uma questãozinha de delegado aqui, como que é essa situação? Para você ver que o nível, com essa aula que eu trouxe para você, o nível dessa questão de delegado, você consegue facilmente matar a questão. E eu já trouxe todas as gabaritadas aqui, para quê? Para você ver, não é para te testar agora, porque se terminar essa aula aqui você vai fazer questão, porque é a situação. Mas, para te mostrar que com essa aula aqui, efetivamente, o conteúdo que foi ministrado, você consegue trabalhar tranquilamente os pontos da lei de tortura aqui, consegue acertar questões desse nível com perfeição, com facilidade, beleza? Então, voltando aqui, olha só a nossa tela. A respeito do tráfico do uso indevido de substâncias entorpecentes, do crime organizado, crime de tortura, julgo e item que se segue, beleza. Agora a questão efetivamente que ele quer, olha só. A caracterização da conduta de submeter a pessoa presa a sofrimento mental por intermédio de prática não prevista em lei, ok? Como o crime de tortura dispensa para seu aperfeiçoamento o especial fim de agir por parte do agente. Tá, o que ele quer saber aqui? Eu já trouxe para você uma explicação porque esse ponto aqui é importante. Essa questão é muito interessante para a gente trazer, por isso que eu trouxe ela. Olha só, nesse caso aqui, olha só, ela referencia ao dolo específico, ou seja, que é o simples fato da agente público, não se necessita dele, é o quê? É aquele chamado ônus e bônus, que é a prerrogativa do cargo, tá? Que é, nesse caso, a função pública traz o ônus, tá? Da condição especial dele ser agente público. O que ela pergunta aqui, ó? Olha só, a caracterização da conduta, qual que é a conduta que ele pede aqui, ó? Conduta de submeter a pessoa presa a sofrimento mental por intermédio da prática não prevista, tá? Como crime de tortura. Ela dispensa, ou seja, para o aperfeiçoamento dessa conduta, ela dispensa o especial fim de agir por parte do agente, ou seja, o fim de agir. O que é o